João Portugal Ramos é um dos enólogos de referência do nosso país. Hoje estamos em Estremoz, onde viemos à adega Vila Santa conhecer um pouco mais do seu projeto. Olá João, muito obrigada por nos estar a receber aqui na sua adega de Vila Santa em Estremoz. Eu começaria esta entrevista por lhe perguntar, que me contasse um pouco do seu projeto global, porque é muito conhecido por ser um enólogo de referência, particularmente na região do Alentejo, mas na verdade está em quase todas as regiões portuguesas. Conte-me um pouco do seu projeto global. Bom, de facto é aqui que eu vivo, foi aqui que eu comecei a minha atividade enquanto consultor e foi aqui que decidi radicar-me e desenvolver o meu projeto pessoal. Em relação às outras regiões do país, há duas que surgem por acaso, digamos assim, uma por razões familiares, aqui ainda de Foz de Aroce, pertence dos meus sogros. O Ribatejo surgiu enquanto eu era consultor da região do Ribatejo para uma série de produtores. Resolvemos fazer um projeto em conjunto que acabou depois por ficar nas minhas mãos e foi assim que nasceu o projeto Ribatejo com o Conde Vimioso. Em relação ao Douro, bom, nós todos assistimos, eu assisti e tomei parte, fiz parte daqueles que levaram e guindaram o Alentejo até à posição invejável que hoje desfruta no panorama, na cena vitivinícola, não só nacional como internacional, e é óbvio que estava atento ao que acontecia no Douro. E todos nós sabemos também que têm aparecido vinhos extraordinários no Douro, assim como eu digo sempre que também já a talho de foice sempre disse que havia vinhos ótimos no país todo, assim nós quiséssemos fazê-lo. O Douro tem vindo, de facto, a levar o nome também de Portugal além fronteiras. É uma região apaixonante. Resolvi ir para o Douro porque achei que tinha que dar esse passo para completar a minha gama de oferta, digamos assim, e fio, julgo, da melhor forma, convidando o José Maria Soares Franco, uma pessoa com a experiência que todos nós conhecemos e sabemos, para fazer o Projeto Douro. E é ele que é o responsável pelo Projeto Douro. Portanto, falámos de Beiras, falámos de Tejo e falámos de Douro. Tenciona ainda ir para outras regiões? Bem, se quiser cobrir um pouco mais de cota de mercado, como sabe, o Alentejo, o Douro e os Verdes são as regiões que dominam. O vinho verde é um vinho, de facto, com características diferentes e únicas também, que é importante. É um vinho que tem o seu mercado, não só cá em Portugal, como também além fronteiras, e não digo que um dia, se calhar breve, não faça uma pequena operação de vinho verde. Muito bem, está por aí algum mistério. João, vamos voltar aqui ao Alentejo. Quantos hectares de vinha possui aqui nesta região? Nós recebemos uvas de cerca de 600 hectares, dos quais 250 são de propriedade da sociedade e dos sócios, e depois os outros 350 são normalmente contratos de largo prazo, em que toda a intervenção no ciclo da videira é acompanhada pelos nossos técnicos, inclusivamente a vindima. O João aposta mais nas castas tintas ou nas brancas? Bom, eu acho que o Alentejo é fácil dizer-se que é uma região de tintos. Eu diria que qualquer casta de tinta aqui vai bem. E acho que as castas que estavam implantadas no Alentejo há 30 anos, quando eu aqui cheguei, de lá para cá muito mudou. Repare, hoje em dia os novos produtores que aqui aparecem têm aparecido como cogumelos, não utilizam o material vegetativo que se usava há 30 anos, as periquitas estão abandonadas, os moretos nem pensar, as trincadeiras pouco, o aragonês menos, portanto, tudo mudou. Em relação aos tintos, mesmo essas castas que antigamente cá estavam, davam bons vinhos porque normalmente provinham de vinhas muito velhas. Com o novo desenvolvimento, enfim, do setor vitícola, vinhas com maiores produções, vinhas regadas gota a gota, com as próprias alterações climáticas, essas uvas que nós apostávamos e as uvas, digamos, as castas de então, estão a ser cada vez mais abandonadas porque, de facto, é muito mais fácil conduzir um Syrah, um Licane Pochet, uma Touriga Nacional, inclusivamente, do que trincadeiras e periquitas e aragoneses. Portanto, aí há uma clara mudança de equipamentos. O que não quer dizer que não se encontrem vinhos ótimos, com base nessas periquitas, trincadeiras, etc., que têm também as suas qualidades. No branco, a situação era mais grave. No branco, eu acho que os equipamentos do Alentejo, tradicionais, e refiro-me a roupeiros, rabos de ovelhas, tamarindo, são castas que, do meu ponto de vista, com pouco interesse enológico, e quando nós apostamos agora nos novos equipamentos de brancos, orientámos nitidamente para outras variedades, com resultados muito bons. Eu costumo dizer uma coisa, aqui no Alentejo vai tudo bem, é como o cebolo, é preciso é pô-lo. Exatamente. Portanto, vai tudo bem. Nós temos exemplos fantásticos. Agora mesmo soube, há uma semana, saiu uma portaria que alarga para as castas recomendadas nos brancos uma série de castas para contemplar exatamente
essas castas melhoradoras na região, e estou a falar de, por exemplo, Verdelho, Viognier, Arinto, muito Arinto, Antão Vaz, que era uma casta havia, mas pouco, hoje em dia está muito mais disseminada, e todas estas castas, de facto, vêm provar que o Alentejo também pode produzir bons brancos. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta relativamente às alterações climáticas. Acha que futuramente o Alentejo será das regiões mais afetadas ou acredita que não será assim tão grave? Aparentemente, tudo indica, porque já ouvi dizer outro dia que já há vinhas na Suécia, portanto, no sul da Suécia já se fazem vinhas, na Inglaterra já se fazem vinhas, é óbvio que as regiões mais quentes serão mais afetadas. Mas há aqui um fenómeno que eu gostava de salientar. Nós ainda não temos, o histórico suficiente para haver uma opinião clara sobre isto que eu vou dizer, mas eu diria que o Alqueva vem em ótima altura para a região. O Alqueva, estou convencido que está altamente responsável pelas manhãs mais orvalhadas, pelas manhãs até de mais nevoeiro que acontecem na região, um bocadinho como Napa Valley. Você chega a Napa Valley, de manhã não vê nada, está nevoeiro. E levanta o capacete, digamos assim, tipo Serra de Sintra, ao meio-dia vem o sol. Portanto, tudo isso, eu acho que a Alqueva vai introduzir aqui um clima mais não tão de extremos, digamos assim, mais mild, mais suave, e eu acho que esse efeito do Alqueva, se confirmar, vai dar uma grande ajuda nisto. Em relação ao mercado internacional, o João está bem lançado lá fora, com os vinhos das suas várias regiões. Qual é para si o segredo para vencer no mercado internacional? Bom, aconselha a outros produtores. Se eu soubesse qual era o segredo, dizia imediatamente a todos os organismos que, enfim, que de sua maneira cada um vai gerimindo os seus argumentos e... Umas dicas, pronto. Eu acho que temos que apostar nitidamente na diferenciação. Mas é difícil, sabe? Eu acho que é difícil porque Portugal, infelizmente, no mercado e para o consumidor estrangeiro, está associado, infelizmente, a vinhos baratos. Portanto, os vinhos caros não têm penetração, são difíceis. As pessoas, quando compram português, acham que o português tem que estar na faixa dos baratos. Tipo, todas as... Eu tive uma visão, se calhar um pouco antes do tempo, assumo que errei, quando achei que não deveria vender vinho lá para fora, para os chamados mercados étnicos, através de um distribuidor conotado com os portugueses. Porquê? Porque eu achei que era mais interessante ir para o chamado broad market e atingir um mercado global. Mas o que é facto é que quem bebe vinho lá fora são as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Eu diria que mais de 80%... Também é uma tendência atual, não é? Os mercados, por exemplo, do Brasil ou de Angola é uma tendência mais atual, ou não? É, mas Brasil e Angola, não estou a falar dessas comunidades, quer dizer, Brasil e Angola são dois casos à parte, são casos onde Portugal teve uma presença significativa. Estou a falar de casos como os Estados Unidos, Luxemburgo, Suíça, França, Holanda, por aí fora, onde há comunidades fortes portuguesas espalhadas por esse mundo, e são de facto esses que bebem o vinho português. E o vinho português, infelizmente, está associado a preço baixo. Dou-lhe um exemplo. Hoje em dia, chegamos a Nova Iorque, chegamos a New Jersey e Boston, dois polos grandes de comunidades portuguesas, e vê várias marcas de vinho português, 3 garrafas abaixo de 10 euros. Estamos a falar de vinhos que saem cá à volta de 1 euro. Portanto, não dignifica o vinho português. Parece que andamos a dar tiros nos pés uns dos outros. E quando Portugal, que tem uma fantástica panóplia de vinhos fantásticos que deviam ser vendidos a um preço correto para um consumidor, através de um distribuidor e para um consumidor exigente, não chegamos lá porque as pessoas dizem: o que é isto? Vou pagar com o vinho português. Portugal não está conotado com vinhos bons e caros. E de facto é uma pena, porque nós merecíamos estar aí. João, muito obrigada por nos ter recebido aqui na sua adega, e nós terminamos mais um Entre Copos esta semana, esperando que volte à nossa companhia no próximo programa. Até breve.